Sejam muito bem-vindos ao PenedoCast. Meu nome é Dalto Bozetti Júnior, fundador e CEO da Penedo Turismo. Estou aqui como host desse episódio de hoje, com a missão de trazer conteúdos de relevância, conteúdos agregadores e de informações de alta qualidade. Para isso, está aqui na bancada comigo uma pessoa muito especial, um cara que tem uma história incrível, que particularmente já conversamos sobre ela e realmente me chamou muita atenção pelo amor e carinho à causa, pelo amor e carinho e o comprometimento que ele tem no dia a dia com o tema que é ônibus, transporte rodoviário. Realmente ele levanta a bandeira, abraça a causa, tanto para o lado do empresário, tanto para o lado do passageiro, que é quem utiliza esse serviço de relevância. Ele que é de natural de Valadares, mineiro, hein? É mineiro. Estamos aqui com um cara que é influenciador digital desde 2017, atua muito fortemente nas redes sociais, especialmente no Instagram, influenciando o serviço de transporte rodoviário. É ele, Jonathan Diego. Seja bem-vindo, meu amigo. Dalto, querido, muito obrigado, viu? Para mim é uma honra estar aqui com você hoje, nesse momento tão especial, nesse espaço que eu acredito que fará muita diferença para o nosso segmento. Que legal, Jonathan. Por isso que você está aqui, porque eu sinceramente tenho certeza que você presta um grande serviço para a sociedade brasileira no que tange ao transporte rodoviário. Você tem uma importância, uma relevância muito grande. Tanto é que uma vez, logo quando nós entramos nesse setor, e aí foi através de um amigo meu, falou assim, rapaz, tem o Jonathan, que é o busólogo. Por que você não faz contato com ele para vocês se aproximarem, para ele participar? E esse cara, gente... foi até a Isabelle que fez contato, porque esse cara estava na Europa. Eu falei, puta, esse cara não é acessível não. Esse cara está na Europa, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para trazer um cara desse? E gentilmente você nos atendeu, gentilmente você antecipou alguns compromissos seus lá e veio participar da nossa inauguração do nosso primeiro G8. Foi muito bacana te conhecer a sua história. E eu gostaria que você compartilhasse para nós a sua história. Eu acho que o pessoal de casa, assim, quem te conhece, ok, mas tem muita gente que vai assistir que não conhece. E algumas pessoas, inclusive o Wander, semana passada, aqui no nosso episódio de abertura, quando eu falei com ele de você, ele falou, busólogo? O que é busólogo? Até o nosso Matheus aí da técnica, falou, o que é busólogo? Calma que vocês vão saber. Calma que vocês vão saber em detalhes o que é um busólogo e mais, vão saber o que é um busólogo de coração. Então, olha, Jonathan, eu gostaria que você falasse pra gente quem é o Jonathan Diego. Bom, antes de me apresentar melhor, eu quero ressaltar que o trabalho que eu fiz com a Penedo foi um dos mais incríveis na minha jornada. Até porque em um dos lançamentos da frota da Penedo, nós levamos a Penedo a 1 milhão de visualizações, tanto no Instagram quanto no Facebook. Então, assim, realmente o trabalho, ele, mesmo com toda a visualização, ele está valendo a pena, porque olha onde o busólogo de coração está. A gente está em uma nova estação com a Penedo. Que legal. Primeiro veio o início, o lançamento de tudo, a apresentação da marca, do ideal e a sua proposta para o mercado. E agora a gente está aqui, nesse momento que eu acredito, volto a dizer, que ele será muito importante para o nosso setor. Contribuindo com a sociedade. Exato. Bem, o Jonathan Diego, o busólogo de coração, eu acredito plenamente que, falando como cristão, ele é um propósito de Deus para a minha vida. Foi um chamado que eu respondi, justamente para poder usar aquilo que dentro de mim, gente, é algo muito forte, é algo muito intenso, que é a paixão pelo ônibus, é a paixão pelo transporte. E o busólogo, ele é designado para isso. Ele é o cara que ele usa o seu sentimento, a sua paixão por esse veículo, por esse setor, para poder desenvolver as suas habilidades. E o busólogo de coração não só desenvolveu as suas habilidades próprias, mas também habilidades que eu creio plenamente que foi o Senhor que me deu.
ele me capacitou para isso. É tanto que, assim, quando eu comecei a minha jornada lá em 2017, eu também era uma pessoa nua e crua de rede social. Eu não sabia lidar com redes sociais, com aquelas ferramentas daquele tempo, né? Porque antigamente era mais estático. Era foto, né? Era uma coisa assim, com uma conversação mínima. Mas hoje não. Hoje você tem vídeos para poder fazer. Hoje você tem outros meios, outros recursos da plataforma para você usar, para você continuar ali mostrando seu trabalho, estar em evidência. E o Busólogo de Coração, lá atrás, quando começou a dar esses passos de levar para as pessoas no Instagram, no Facebook, que ainda são redes sociais do auge, né? Para todo o público que usa hoje um telefone, um computador. Então, fazer com que as pessoas entendessem que viajar de ônibus tinha as suas vantagens, tem as suas vantagens, tem os seus diferenciais, não foi uma tarefa fácil. Até porque a busologia, que é o hobby onde nós desenvolvemos para poder levar aí os nossos ideais, como também apresentar aí as nossas habilidades como busólogo, porque antigamente a busologia era meramente vista como uma prática de um hobby. E hoje a gente vê que a busologia, ela desenvolveu outras habilidades. E isso foi o Busólogo de Coração que trouxe. Foi como um divisor de águas. Mostrou que existe, sim, pode se manter uma busologia mais tradicional, mas também pode ter uma busologia mais moderna. Uma busologia onde pessoas que estão ali podem desenvolver habilidades e que talvez na própria busologia mais tradicional estavam ali mais paradinhas, colocadas numa gaveta. E aí o Busólogo de Coração veio e mostrou, olha, existem outros caminhos que a busologia pode desenvolver na sua vida. Esse hobby pode trazer para você oportunidades que você ainda não teve. E o Busólogo de Coração, nesses anos, foi mostrando por estações esse desenvolver. Ou seja, só para o pessoal entender, a busologia tradicional é aquele busólogo que fica ali nos trevos, nos principais pontos, tirando foto do ônibus, abastecendo ali de alguma forma o seu acervo de fotos e compartilhando nos grupos. Isso. E saindo do tradicional, que eu acho que é o seu caso, não sei se tem outros também que atuam, mas eu só o conheço dessa forma, que realmente levanta a bandeira em prol do passageiro, que é o que você faz hoje, né? Que é o que você... Vejo você muito nas suas redes sociais, abrindo caixinha de pergunta para o passageiro que tem dúvida. Eu acho isso de uma relevância muito grande, uma contribuição muito grande para aquelas pessoas que às vezes são leigas e que às vezes tem certas leis que as pessoas não conseguem entender, não conseguem enxergar, e você dá essa contribuição. Então, isso é sair do tradicional, não é isso, Jonathan? Exato. Só abrindo um parêntese, Dalton, para que as pessoas entendam. Quando o Busólogo de Coração começou a desenvolver esse viés jurídico de informação para as pessoas, eu fui muito questionado, inclusive por pessoas da área jurídica, né? Pessoas me contestaram, me perguntando se eu tinha respaldo para aquele trabalho que eu estava fazendo. Inclusive, teve pessoas que me perguntou se eu era da área. E eu disse não. E como explicar para uma pessoa, né, que ela não conhece o Deus que eu sirvo, que ele é poderoso para poder capacitar uma pessoa, para poder dar a ela dons em que ela jamais imaginou ter, para que essa pessoa entenda que o que eu estou fazendo ali vem de um Deus. E aí, tá tudo bem se ela não entender, porque eu não vou esperar que uma pessoa não conhece o Deus que eu sirvo para que ela entenda. E tá tudo certo. Então, assim, hoje, esse viés de informação jurídica é algo que, claro, eu busquei com recursos próprios, estudar, ler. E quando chegava na parte de entender, eu não entendia. Eu falava com o Senhor. Eu falava, Senhor, eu preciso entender isso aqui. Me dá uma direção, né? Me dá uma direção, porque eu preciso ajudar pessoas a conhecer melhor os direitos que ela tem dentro daquilo que eu estou inserido. E aí, o Senhor, ele começou a me capacitar, ele começou a me instruir. E Deus, ele me deu uma interpretação jurídica, assim, extraordinária. De hoje eu abro alguns textos jurídicos que eles são muito formados, né? Muito formais, muito cheios de palavras realmente confusas, jurídicas, né? confusas. E aí eu pego aquilo hoje e eu uso o que o Senhor me deu para poder ler, entender. Inclusive, assim, eu já ajudei empresários que receberam documentos
né? Documentos jurídicos que não entendeu nada do que leu e me pediu ajuda. E falou assim, o que você entendeu aí? E aí eu peguei, rapidamente li, traduzi e mandei para ele, dizendo, tá dizendo que é isso e isso aqui. Logo depois ele me retorna, me dizendo, olha, realmente, era o que você falou. Que bacana. Ou seja, o Senhor me dando provas, me dando realmente sinais de que Ele me capacitou. Ele me instruiu para poder dar essas respostas. E nesse trabalho, como influenciador digital, realmente, levantando a bandeira para poder defender interesse de ambos os lados, eu também acredito que é só o busólogo de coração. No momento, é só o busólogo de coração. Por isso, o busólogo de coração, pelo amor que você tem à causa, pela responsabilidade com que você lidar com os assuntos inerentes à causa. Seria isso? Seria isso. Agora, me fala uma coisa. Você, certa vez, me contou uma história que eu fiquei, assim... Fiquei muito interessado e de alguma forma... Falei, cara, poxa vida, como é que as pessoas têm história? Às vezes a pessoa chega num patamar igual você está hoje, né? E não é à toa que você está onde você está, pelo trabalho brilhante, trabalho agregador que você faz na sociedade brasileira, mas tudo tem um começo lá atrás. Né? Você conta uma certa vez que a garagem de Itapemirim era perto lá, de onde você brincava lá. Sim. Cara, eu fiquei muito interessado nessa história. Eu fiquei assim, sinceramente, falei, cara, como é que as coisas acontecem na vida das pessoas e como é que Deus tem propósito na vida delas. E teve na sua, e você é a prova disso, né? E quem está ao seu lado, quem está mais próximo a você, eu acredito que você tenha contado essa história, mas tem muita gente que também não sabe dessa história. Poderia compartilhar com a gente quando tudo começou lá atrás? Claro. Vocês não reparem se eu me emocionar, porque realmente, foi... Eu não poderia deixar de passar essa história sua. É porque eu precisei construir. Inclusive, assim, relacionamentos hoje com pessoas importantes do setor foi construído. Eu simplesmente não fui indicado, não foi alguém que me levou lá. Foi realmente uma construção, mostrar para as pessoas que o trabalho, o busólogo de coração, né? E alcançar essas pessoas, claro, com o Senhor à frente. Porque hoje ter no hall de contatos pessoas importantes do nosso setor, que inclusive abraçam os projetos do busólogo de coração, atendem aos pedidos do busólogo de coração, é só Deus para poder promover isso. Porque eram pessoas inacessíveis. Verdade. Né? E aí o Senhor virou para mim e disse para mim assim, olha, você vai caminhar altaneiramente. Ou seja, nos lugares onde esses caras estão. Você vai começar lá de cima e tudo vai ser planejado de cima para baixo. Porque muitos, quando tentaram, começou de baixo para cima, na busca de conquistarem uma hierarquia, apoio em seus projetos, em seus pedidos, né? E da maneira como eu me doei, da maneira como eu fiz, eu consegui esse espaço que fosse o caminho contrário. Da hierarquia de cima para baixo. Claro, sempre respeitando a hierarquia que existe dentro de uma organização. E quando eu comecei, eu era uma pessoa também que eu iria para a porta de rodoviária, gravar o meu conteúdo, fazer as minhas fotos com o que eu tinha em mãos. Eu não era uma pessoa que, antigamente, com o recurso que eu tinha, né, eu era muito limitado. Então, assim, eu não tinha um conteúdo de qualidade como eu tenho hoje. Eu não tinha as oportunidades de ter acesso às empresas, fazer lá dentro, gerar o conteúdo lá dentro, ter a liberdade que as empresas me dão, né? De fazer, assim, confiadamente o que eu vou fazer e divulgar com relação à marca da empresa, com relação ao seu trabalho, as informações internas que são compartilhadas comigo. Então, assim, foi algo que foi construído através de conteúdos em que lá atrás, mesmo com os recursos limitados, mesmo com a internet ainda não tão interessante, né, para as pessoas, porque a internet ela só foi se tornar interessante realmente de 10 anos para cá. E lá, quando eu estava na porta das garagens, observando o movimento, estudando o movimento, na minha cidade, lá em Governador Valadares, que foi onde eu nasci, eu morava bem pertinho de um ponto de apoio da Itapemirim, né? E eu, às vezes, eu virava à noite lá. A minha mãe, ela é uma pessoa que... Ela foi uma das primeiras pessoas a me incentivar e a me apoiar naquilo que eu amo.
Porque ela viu que não tinha jeito. Ela falou assim, ó, não tem como eu bloquear ele, eu vou ter que... É tanto que a minha mãe... Teve brilho nos olhos, né? É tanto que a minha mãe, ela chegou a arrumar trabalho dentro desse ponto de apoio, pra poder ficar perto, pra poder ver o que eu realmente estava, por que eu estava ali. Porque os pontos de apoio da Itapemirim antigamente eram paradas que tinham as lanchonetes, né? Tinha lá as manutenções. Tradicionalíssimo, né? Era uma estrutura de ponto de apoio surreal. Então, assim, havia pessoas ali para trabalhar. E aí a minha mãe, ela conseguiu arrumar trabalho dentro do ponto de apoio. E aí, às vezes, eu ficava lá. Eu saía da escola, almoçava, eu estudava de manhã, ia pra lá de tarde e ficava lá até meia-noite, 1h da manhã. Quando o cansaço vencia, aí eu vim embora. Isso quando eu não fazia o contrário. Eu chegava já no final do dia, no outro dia, e virava à noite. E as pessoas que estavam ali, né, que eu criei vínculo, que eu criei relacionamento com as pessoas da empresa, foram pessoas que foram entendendo, né, apesar de que, ainda sendo menor de idade, né, tendo lá, o único recurso que eu tinha era só observar e admirar, né? Então, Até assim, então, sim, né? Você não chegou a adentrar a garagem propriamente dita, teve o seu momento. Teve uma virada de chave, que foi assim, que foi um outro marco na minha vida, porque quando Deus ele me apresentou o primeiro empresário, e ele disse, são pessoas como essa que eu vou colocar na sua vida, ainda assim, sem muito entender o que o Senhor estava... Senhoras e senhores, só um pouquinho. Eu não falei para vocês que a história desse cara ia ser uma história incrível exatamente para vocês terem uma surpresa. Mas esse cara, ele consegue transitar nas maiores empresas de ônibus do Brasil. Vocês sabem o que é isso? O cara ter trânsito livre e direto, não é com gerente, supervisor, não. É com os CEOs, com os diretores de empresa. Não é isso? É isso. Vamos lá. É isso. Inclusive, falando de Itapemirim, eu conheci Camilo Colla. Essa parte é interessante. Um visionário do transporte que o cara, depois que ele se foi, o nome da empresa que ele fundou ainda está fazendo nome. Eu tinha 12 para 13 anos quando eu conheci ele pessoalmente. Tinha chovido muito no dia, quando eu fui passar o dia lá na garagem. Eles tinham acabado de fazer uma reforma na empresa, naquele ponto de apoio. E aí, Camilo Colla, ele foi lá ver pessoalmente essa reforma. E aí, eu tava com uma camiseta regata cheia de barro, porque eu tinha ido de bicicleta para poder passar o dia lá. E aí, eu vi que ele chegou, fez aquela movimentação, né? Um senhor cercado de pessoas, e eu observando aquilo... E eu fui me enfiando no meio deles ali. Aí até que o próprio Camilo Colla parou e ele viu a curiosidade da criança, né? Que chamou a atenção dele e me perguntou por que eu estava ali. E aí eu falei para ele que eu gostava de ônibus, né? Que eu gostava daquela empresa. E aquilo chamou a atenção dele de uma maneira que eu creio que foi o Senhor que... equilibrou aquele olhar dele, aquele interesse dele. Fez essa conexão, né? Até porque assim, eu tenho a certeza que ao longo da vida dele, ele ouviu muito isso. Eu amo a sua empresa, eu amo trabalhar com você. Mas quando eu disse a ele, ele ouviu de um jeito diferente, que fez com que ele falasse assim, não, então vou fazer o seguinte, o que você tá vendo aqui em Governador Valadares não é nada do que é a Itapemirim. Vou te levar para você conhecer. Aí ele me levou pro hotel. Aí eu liguei pra minha mãe pra poder falar. Ele ligou. Ela custou acreditar que era o Camilo Colla que tava ligando pra ela. Pô, quando você me falou, eu nem acreditei direito. Falei assim, caramba, um pivetinho. Ela custou acreditar que o Camilo Colla tava ligando pra ela. Aí o que ele fez? Ele pediu um motorista dela que fosse lá em casa, buscar ela, levasse ela lá no hotel. Aí quando ela encontrou, que a gente se encontrou, aí ele falou assim, ó, seu filho falou pra mim que ele é apaixonado por ônibus e que ele é apaixonado pela minha empresa. E eu falei pra ele que eu vou levar ele pra poder conhecer toda a empresa. Você me permite? Aí a minha mãe permitiu. Naquela época, basta procurar o fórum, pegar uma autorização judicial, né? Era mais tranquilo. E eu fiquei 15 dias com ele. Dali mesmo, aí eu voltei só em casa, coloquei uma roupinha na mochilinha. Eu lembro que ele falou comigo assim, ó, não, se você quiser, não precisa levar nada.
você vai voltar com muito. Caramba, que história, hein, gente? Que história. Aí eu falei, tá bom. Aí eu não levei nada, eu só fui com a roupa do corpo pra São Paulo com ele. Cheguei, fiquei 10 dias em São Paulo. Quando eu conheci a Itapemirim naquela época, foi o auge dela, né? Foi o momento em que ela tinha acabado de lançar os serviços que eram muito potentes, que era o serviço Golden, Rodonave, eram os serviços prêmios da época. E tava uma loucura dentro do setor, porque a Itapemirim, ela sempre foi muito de chegar chegando, entendeu? Botando banca. É verdade. Sendo a diferentona de incrível, né? Incrível. Sendo a diferentona de todo mundo. Então, assim, ali, quando eu vi aquele mundo, eu falei, meu Deus, Aí você se apaixonou mais ainda. Eu falei, gente... E assim, a maneira como ele me tratou, como ele me recebeu... Na conexão época, divina, né? É uma conexão divina. Dalto, não tem o que... Não tem outra explicação, não. Não tem, porque por onde... Você imagina que Camilo Collor andava por tudo quanto é lugar. Uma pessoa importantíssima, sabe? Andava por tudo quanto é lugar, rodeado por muitas pessoas. Muitas pessoas. Mas como você mesmo falou, né? É conexão divina, né? Conexão divina. Eu acho que desceu uma luz ali e falou, cara, esse é o momento. Me fala uma coisa, curiosidade. Você estudava e você ia pra garagem, você ficava na porta da garagem, você entrava lá. Porque você não entrava lá, né? Eu ficava na porta, né? Porta. Porque assim, tinha aquela restrição. Era uma criança, né? Um adolescente, as pessoas muito desconfiadas, né? Então, assim, eu nunca vi um setor tão desconfiado igual o transporte. Desde sempre. E aí, assim, e eu digo por culturas, porque hoje eu tenho parceria com várias empresas que têm cada uma a sua cultura. E mesmo assim, no final das contas, todo mundo é desconfiado. E aí, aquela restrição de criança, não pode, movimentação de ônibus o tempo todo. Perigoso. Né? Mas aí eu fui ganhando a confiança. Legal, ganhei a confiança do porteiro, aí depois eu ganhei a confiança do supervisor, aí depois eu ganhei a confiança de um motorista, fui me aproximando, fui entrando. Que moleque aí quando chato, chegou... insistente, cara. Quando chegou um tempo, eu já tava lá dentro, né? Que bacana. E assim, falando de cultura empresarial, hoje eu lido com várias... E ao mesmo tempo com difíceis. Que não sei se é porque eu nunca saí do transporte. Mas eu digo pra você, é realmente um setor difícil. Porque são desconfiados, né? Tem a questão da cultura da empresa. As decisões que essas empresas tomam. Até que ponto elas podem permitir uma pessoa de fora saber dessas decisões, se envolver nessas decisões. Foi isso que o busólogo de coração conquistou, Dalton. É algo inédito. Um busólogo, a busologia, sim, né? A busologia chegar numa decisão corporativa, numa influência corporativa. Como assim? O que promove? De influenciar uma decisão e sabe? Da melhoria de um serviço. Isso! Eu vejo assim, por onde você passa, eu te acompanho muito nas redes sociais, eu vejo que por essas empresas por onde você passa, realmente, os caras querem ser diferentes. Os caras querem porque você vê os dois lados, você consegue enxergar o que é certo, o que é errado, o lado do passageiro, o lado da empresa, o que a NTT diz, isso é certo, isso é coerente, isso não é razão, isso não é, ou isso é emoção. Então eu vejo assim uma seriedade, por onde você passa nessa empresa, eu digo, cara, o cara realmente ele quer fazer um negócio sério na empresa dele. Essa é a leitura que eu faço, entendeu? Porque onde o Jonathan passa, eu tenho certeza que ele leva em primeiro lugar Deus, né? Porque você sempre deixou isso muito claro. Em segundo lugar, implementa melhorias dentro da empresa. Vi lá a própria Progresso, né? Você fazendo treinamento. Mas o que o busólogo vai falar para mim? Cara, você tem tudo para falar para os motoristas. Você tem tudo. Você é o passageiro, você é o cara do detalhe, você conhece lei, você sabe o que pode, o que não pode, até onde o motorista pode, até onde não pode. Então, isso é incrível. Então, assim, eu acho que no quesito busologia, você conseguiu ultrapassar isso muito, muito além do que tirar foto, né? Eu acho que você conseguiu enraizar, você está até fazendo palestra, pô. Você está até fazendo palestra. A Bíblia diz que o Senhor, quando nós consagramos os nossos planos a Ele, a Bíblia diz que Ele faz muito mais além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Então, assim, quando eu comecei o meu trabalho na rede social, mostrando para as pessoas um jeito diferente de olhar para as viagens de ônibus, eu confesso para você que eu não imaginava que eu estaria chegando em níveis assim.
Quando mudava a estação, eu ficava com muito medo. Eu falava com Deus, eu falei assim, eu não tenho coragem. Eu não posso assumir isso. Não, você pode sim. Eu chamei você, eu escolhi você, porque é você que vai fazer. Eu lembro que quando eu ouvi a palavra assim, não, você já é um influenciador. Eu tive um pânico tão grande. Eu estava numa reunião com a Águia Branca, com o time de comunicação, porque foi lá que eu ouvi. Foi lá que o Senhor, ele estrategicamente usou aquelas pessoas naquela mesa. Eu tinha acabado de bater 10 mil seguidores no Instagram. E a Águia Branca é uma outra empresa que o Busólogo de Coração tem muita proximidade, tem muito a agradecer. De vez em quando chama atenção por amor, porque eu acredito plenamente que a Águia Branca, ela é uma empresa que eu não entendo até hoje como ela não conseguiu levar o título de melhor empresa do país. Eu confesso pra você que uma grande empresa. Eu não consigo entender o que leva ainda, o que falta pra Águia Branca se tornar, receber esse título. A melhor empresa do país. Estamos falando a nível Brasil, não a nível Sudeste. A nível Brasil, se não América Latina. Verdade. Sabe? Concordo com você. Porque tantos programas, tantos projetos extraordinários, fora a prestação de serviço que é padrão em todo canto. Aonde você vai, a Águia Branca ela é a mesma. Aracaju, Salvador, São Paulo, Minas, sabe? E você falou uma coisa muito interessante, né? Às vezes, por mais que eu dou os meus pitacos lá, igual você fala, mas é por amor à causa. Claro! Tem certeza disso. E eles sabem que é construtivo. Construtivo. Vindo do Busólogo de Coração, é construtivo. É tanto que, assim, quando eu passei pelo acidente, que foi uma outra virada de chave na minha vida, foi um mover de Deus extraordinário, eu vi também ali uma outra oportunidade de ser mais ainda decidido com a Águia Branca de que ela precisa ser reconhecida como a melhor empresa do país, né? Pelo cuidado que ela teve com todos ali no acidente. A gente vê pelas notícias, né? Quando acontece um acidente de ônibus, passa-se um tempo, começa a vir à tona os processos judiciais, né? As pessoas relatando em suas redes sociais ou nos autos dos processos, as pessoas indignadas porque as empresas não estão dando assistência, porque as empresas não estão dando o retorno devido. E eu posso afirmar para você que, se tratando da Águia Branca, quando eu passei pelo acidente com ela, não teve uma situação em que eu ficasse assim, preocupado. Isso é bacana. Sabe? Isso mostra o compromisso e a responsabilidade que a empresa tem com os seus passageiros, né? E aí, voltando lá no bate-papo com eles, quando eles falaram comigo assim, Jonathan, já tá na hora de você assumir o papel de que você é influenciador. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não me dão essa responsabilidade. Eu não tenho autonomia nenhuma de influenciar ninguém. Ah, porque você tem mais de 10 mil seguidores. Não é pelo fato de que eu tenho mais de 10 mil seguidores que eu ainda tenho autonomia de influenciar. E aí, ali naquele momento, o Senhor falou comigo, eu te dei um espírito de liderança e você vai assumir esse espírito de liderança. Vai doer um pouquinho, mas você vai ser aperfeiçoado. Porque é na nossa fraqueza, né? É na nossa dor que manifesta o poder dele. E aí, realmente, eu tive medo. Porque assim, logo quando eu comecei a me posicionar como influenciador... Vem as pressões, né? Nossa. Vieram as pressões. Fora os ataques, né? As pessoas começaram a jogar pra cima, pra internet, aquilo que eu nunca tinha ouvido. Eu falei, meu Deus, que Como é que foi a recepção absurda. do público nessa virada de chave, digamos assim? Não foi aceita. Não foi aceita. Principalmente pela própria busologia. Não, nós nunca existiu isso, não precisamos disso. Um busólogo ser um influenciador, um busólogo representar a busologia, um busólogo fazer isso, fazer aquilo. Não precisa disso não. Você tá avançando demais. Você tá avançando demais. Você tá indo longe demais. Eu quis desistir. Aí eu falei, não vou mexer com isso. Vou largar isso pra lá. Mas... o Senhor teve exatamente. É como uma chama ardente. Tava muito mais forte. E aí, às vezes... Entra o coração na busologia. Por isso, é busólogo de coração. É isso. É o amor fala mais alto. É o amor de Deus. O propósito que ele tem na vida das pessoas e na sua vida também. Que história incrível, hein? Por isso que você está aqui. Muito obrigado. É segmentar. Como você mesmo disse no início do nosso bate-papo. O busólogo de coração, ele tem 2 compromissos. Defender o interesse do cliente, do usuário, mas também defender o interesse do empresário. Afinal, vivemos em um país capitalista. E o país
se movimenta com essa massa, né? A economia se movimenta com essa massa. Então, com a massa empresarial. Então, assim, eu não posso simplesmente ir para um público que eu sei que ele está crescendo, que ele está buscando me ouvir, ele está formando a sua opinião comigo, trazer ele para ele só o que cabe a ele, o que interessa a ele. Você acha que o transporte rodoviário ele cresceu muito de 2022 para cá? Se modernizou muito, né? Pós-pandemia, período pós-pandemia. E pelo que você anda por suas andanças pelo Brasil afora, você nota que realmente os empresários estão preocupados com a qualidade e mostrar um serviço de qualidade para o passageiro? Dalton, estão. É o que eu digo para as pessoas, é esse momento que eu defendo o empresário com o cliente. Porque, sim, para ele, o que vale é aquele momento da chateação dele. Mas ele não para e olha ao redor, né? A gente vê que os empresários, eles estão preocupados. Eles viram que não tem jeito. Não tem como correr disso aí. Vai ter que acompanhar a proposta evolutiva do mercado. Se não acompanhar, vamos ficar para trás e a nossa empresa vai quebrar. E são pessoas como eu que são colocadas, que são convidadas a estarem em poderio de decisões porque está enxergando o lado de fora. Está enxergando o que eles não estão vendo. Hoje eu tenho um relacionamento com uma empresa extremamente tradicionalista no mercado, que é a Progresso, uma empresa que você citou. Ela está no mercado desde 1932. Você tem noção? Uma empresa que nasceu em uma época, gente, que nem televisão tinha, eu acho. 1932. Então, assim... Inclusive, fico muito feliz e surpreso que você falou com o Eduardo, né? Isso, o senhor Eduardo Tude, isso mesmo. Um grande abraço, meu amigo Eduardo, não te conheço, mas a gente vai ter a oportunidade de se conhecer, de tomar um café junto. Sou fã do trabalho que você faz lá com seus funcionários, com a sua empresa, com o apoio do Jonathan lá, viu? É isso aí. A gente conversou lá um dia sobre a Penedo e ele ficou curioso, né? A curiosidade, ela gera interesse. A gente sabe disso. E destacou o trabalho que a Penedo vem fazendo. Isso é muito legal. E aí eu fiquei mais honrado ainda e falei assim, eu participei. Legal, que bacana. Eu participei. Então, assim, algumas fases na minha vida vêm sendo processos, né? Em que eu creio que o Senhor, Ele está me evoluindo. Como também eu creio que muitas das coisas que acontecem, como ataques, né? Mensagens que eu recebo que vêm para me desmotivar. Imagina o quantitativo no início, né? Dalton. Que muralha, hein? Olha, incontáveis. É só Deus mesmo, tá? Incontáveis. Eu vou falar pra você. Porque sua mãe mora em Valadares. Isso, Minas. E você é mineiro ou capixaba? Eu sou mineiro capixaba. Tem um termo que diz que fazendo a junção dos dois, né? E você mora sozinho? Moro. Então, na realidade, assim, sua mãe mora em Valadares. Então, imagina assim, só Deus para trazer o conforto e o escudo de proteção do jeito que você precisa. Mas ele prepara tudo. Prepara tudo. Ele prepara tudo. Tanto que quando eu cheguei no Espírito Santo, Deus, ele me deu uma família capixaba. Uma família capixaba que me adotou. Me tem como filho, como parte, como membro da família. Porque o seio familiar, ele é necessário na vida do ser humano. A família, ela é necessária. Ela é a base. A Bíblia diz que a família é a base do ser humano. Então, assim, quando eu cheguei, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu vim só com a minha mala da roupa, porque eu vim para uma oportunidade de estudar aqui, né? E aí eu fui recebido por um amigo na casa dele, só que eu sou uma pessoa de família, muito família. Eu gosto de estar perto dos meus tios, das minhas tias, da minha mãe, sabe? É tanto que na berço familiar, né? É tanto que na oportunidade que eu tenho, eu aproveito dessas regalias que eu tenho, eu pego o ônibus e vou atrás deles. Eles não podem vir até mim, mas eu posso. Mas você pode. Então eu vou. Tá entendendo? Quando eu tô no Recife mesmo, eu tenho um tio que mora em Paulo Afonso, ali do lado, 7 horas. Aí eu aproveito, dou uma organizada na minha agenda, pego um Progresso e vou lá. Passo o dia com ele. Entende? Então assim, mas quando eu cheguei aqui, até isso o Senhor, Ele cuidou. Ele me apresentou uma família onde essa família me adotou. Foi uma adoção afetiva, amorosa e respeituosa. E essa família, tanto quanto ela aprende comigo, como eu também aprendo com ela. Então, assim, até isso o Senhor, Ele cuidou. Porque Ele sabia que eu precisaria dessa parte emocional preparada. E forte, né?
Porque realmente é um pilar. Porque aguentar o que você aguentou... E ainda aguento, Dalton. Como também... Às vezes tem assunto polêmico, né? Tem. Envolve até a própria NTT, né? Tem, e tem que ter, porque esse é o papel do influenciador. Exatamente. Ele precisa manifestar com assuntos sérios, com assuntos que vão trazer responsabilidade tanto para o usuário quanto para quem está sendo citado. Eu imagino que você já se pegou em algumas situações e a chegar um momento e falar assim, cara, e agora? O que eu respondo? Já. E agora? Como é que eu vou me posicionar? E eu falei com o Senhor, eu não vou conseguir responder por mim mesmo. E o Senhor me dá o texto. Dá uma direção. Te contar uma situação. Desse final de semana, inclusive, eu em Salvador. Eu fiz uma postagem, eu gravei um ônibus lá no Farol da Barra. E o ônibus, assim, de uma carroceria muito antiga, porém todo detonado. Eu vi essa postagem. E o ônibus chegou lá, desceu algumas pessoas, né? Eu gravei e saiu. Aí eu fiz um comentário. Eu não falei de clandestino, Sim. né? Não falei em momento nenhum direcionado à empresa. Eu simplesmente disse que eu ainda fico surpreso como que eu vejo esse tipo de ônibus rodando. Cadê a fiscalização? Se não tem fiscalização, é um ônibus desse rodando e é menos um G8 na estrada. Quando eu disse isso, qual foi a mensagem que eu passei? A nossa fiscalização não está trabalhando, tem alguma coisa errada, tem os seus porquês, né? E por que é menos um G8 na estrada? Porque eu sei que tem empresários que começou a sua jornada que diga o Dalton, a Penedo. Você já chegou no mercado com o que o mercado está exigindo. Exatamente. Então tá, peraí. Se tem alguém conseguindo, então não justifica que você não vai conseguir. Não justifica você dizer que você é o coitadinho, que você é o dozinho, que aquele ali é o seu pão de cada dia, pra você fazer o seu trabalho. As pessoas precisam evoluir, né? Precisam. Não, peraí, poxa, um G8 é caro, é um produto caro que você investiu. Aí você, como empresário, você vê um carro daquele fazendo turismo, você fica frustrado. Verdade. Então, poxa, investi 2 milhões numa máquina dessa, enquanto tem uns carros desses fazendo turismo. Não é possível. Essa foi a minha lógica. Essa foi o meu raciocínio. Dalton, foi uma questão de 1 hora, mais ou menos, que eu comecei a receber os prints. Gente, palavras daquelas que você não consegue nem dizer. Ameaças, inclusive. Nossa. Ameaças. Sabe? E aí, quando eu vi... Você lidar com isso, Jonathan? Eu... Vou chegar lá. Quando eu comecei a receber, e eu tava com esse amigo, né? Eu falei assim, amigo, a minha postagem, meu stories, ainda bem que foi só stories, virou uma polêmica. Uma polêmica. Pessoas se revoltaram. Porque você tá atacando a empresa de um pai de família, que é a única coisa que ele tem pra poder... As pessoas ficaram nessa, porque é o pão dele de cada dia, porque ele sustenta a família dele com isso aqui. Se você acha que ele não, né, que não tá bom pra você, vai ter você o seu próprio ônibus e vai ver na realidade. Um show de críticas. É o show de críticas. De gente coitada, sabe? De gente que não sabe dizer assim... Se vitimizando. Pô, cara, realmente, eu acho que eu tenho que fazer mais. Inclusive de empresários me mandando mensagem dizendo que eu prefiro andar com os grandes, que eu defendo o interesse dos grandes, que eu não defendo o interesse dos pequenos, que eu estou ali só para poder fazer com que os grandes massacrem os pequenos, coisa do tipo que eu escutei. E aí comecei a ver, e aí falei com o Senhor, falei, tá aqui, ó. E agora? Porque eu não tenho ideia de como que eu vou me posicionar. Tá? Então, o Senhor me chamou, o Senhor assumiu. Agora vamos lá. E aí eu tava no avião, eu tinha sentado, voltando para casa. E aí o Senhor me disse, faça uma foto sua, ponha a sua imagem, que eu vou dizer para você o que você vai dizer. E aí quando eu fiz, eu comecei. E aí o Senhor me disse, o pão de cada dia, ele só tem sabor quando ele é comido na paz. Quando ele é comido no engano, não tem paz. O que essas pessoas estão vivendo é no engano. E eu te chamei para poder você acordá-las, alertá-las de que o pão que ela está comendo é um pão enganoso. Que elas estão normalizando o que elas estão fazendo de errado. Elas precisam enxergar que o que elas estão fazendo está errado e precisa ser corrigido. Estamos falando de vidas. Dalton, há um tempo atrás, um acidente em Minas Gerais, de um ônibus de turismo, não vou nem dizer que é clandestino, tombou lá no Vale do Jequitinhonha.
matou 18 pessoas. O motorista, ó, picou a mula. Olha a responsabilidade, né? Então, quando você traz um assunto desse à tona, você está pensando em quem está sentado no banco ali. Porque às vezes a pessoa não tem a menor... Não tem. Não tem a menor sabedoria sobre aquele fato. Não tem. Só entra, senta e... Há um tempo atrás, numa fiscalização pesada da NTT lá em Brasília, um ônibus foi parado pela fiscalização. Quando ele foi parado, ele não aguentou a pressão da fiscalização. O que ele fez? Ele fugiu da fiscalização. Logo à frente, ele tombou. 20 pessoas morreram. Então, assim, aí você pega esse tipo de coisa e você leva para as pessoas que, olha aí a responsabilidade que é transportar. Olha a responsabilidade que eu tenho de dizer para você que o que você está fazendo não está certo. Talvez você abra de alguma... Talvez não, você abre o leque de opções, abre os olhos dessas pessoas para realmente enxergarem que aonde eu estou confiando minha vida. Ou até para aquele dono do ônibus, ou aquele pequeno empresário. Cara, vamos olhar o negócio com uma outra forma. O mercado está exigente, o mercado está aí para todo mundo. As opções, realmente dá para você chegar um pouquinho mais, para você oferecer um pouco de transporte de melhor qualidade. E o que você está enxergando hoje, Jonathan, falando de futuro, do transporte rodoviário? Nós temos aí um aéreo que, de alguma forma, pela surpresa, né, de algumas pessoas, aí a Azul se pronunciou que realmente está numa situação, já está até cortando um pouco dos snacks, aí fala de Porto Alegre, que diminui a receita e tal. Então, com quem você conversa, como é que tá para a gente passar para quem nos assiste aí, de como tá essa analogia, digamos assim, aéreo com rodoviário, os próximos anos, o que você enxerga sobre isso aí? Olha, Dalto, eu ainda percebo que a massa empresarial ela ainda está muito resistente a algumas questões, né? Dada-se uma delas é com relação ao efeito do transporte por aplicativo. E o efeito do transporte por aplicativo, ele é algo que ele está em todas as áreas. Em todas as áreas. Verdade. É uma então, realidade, assim, né? É uma realidade. Então, assim, ainda estão gastando energia para poder brigar contra, ao invés de gastar energia fazendo melhor. Algumas decisões judiciais até falam, gente, isso só em resumo, isso é realidade. Favorece por aquele momento, tá? Tem algumas decisões que favorecem por aquele momento. Mas vai chegar um momento em que não vai ter como. Porque já é uma decisão de quem? Do público. O público viu que... O mercado vai abrir. O público viu que essas alternativas, elas são necessárias para o bolso dele. Por que você acha que ainda nós temos muito clandestinos? Porque quando a pessoa ela vai na rodoviária, ela vai no site comprar uma passagem, ela vê o preço da passagem, ela volta para trás e ela vê um clandestino oferecendo mais barato e vai no clandestino e compra, porque ele não quer que doa no bolso dele. Tá, mas o empresário também precisa arrecadar. Ele precisa fazer com que o negócio dele funcione. Se as leis permitiram que ele faça aquele preço, ele vai fazer aquele preço para que o negócio dele se mantenha. Então, eu acho que as relações públicas, políticas, né, e até mesmo com a comunidade, elas precisam estar em harmonia. Não é só voltada para os nossos interesses internos, não voltada apenas para os interesses políticos. É claro que tudo nesse país depende da política. Infelizmente, nós não somos, nós não somos um país que vive realmente uma democracia. Se a gente for olhar, vamos trazer para dentro, contextualizar para dentro do nosso setor. Se a gente for olhar, a gente não vive uma democracia. A gente vive sob decisões de um poder público. Infelizmente. Né? Claro, precisa ter ordem, precisa ter estruturação, precisa. Porém, vamos lá. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se organizar com esse público que viaja, com esses empresários que investem no setor e trazer... Que respeitam a vida. Exatamente. E trazer decisões políticas para que ambos os lados sejam favorecidos. Porque se não equilibrar a balança, vai ter um lado que vai pesar mais, que é o que está acontecendo no momento. O que está pesando mais? O passageiro está optando por viajar por outros meios mais em conta, que estão passando uma falsa imagem de segurança porque é mais barato, né? Mas dentro do regular, dentro do que está fazendo certinho, tem muita coisa errada. Tem, mas está legalmente permitido. A NTT está fechando os olhos para isso, o Jonathan, de alguma forma?
Olha, eu acho que ela não está fechando os olhos, não. Ela está sendo conivente. Conivente. Essa é a verdade. Ela está sendo conivente. Porque, quando eu vi o novo marco regulatório, eu vi que as decisões, as regras ali, beneficiaram apenas um pequeno grupo. Eu falei, não é possível que eu tô vendo isso aqui. Sendo que no início do ano, o nosso Superior Tribunal Federal disse que o mercado ele precisa ser mais livre para poder equilibrar economicamente tanto para o usuário quanto para a empresa. E aí me vem um marco que eu acredito que daqui para frente muitas decisões judiciais vão fazer com que ele mude alguma coisa. Liminares vão fazer com que passe por cima do que está ali, né? Então, eu acho que como autarquia, né, ela viu a besteira que fez, eu acredito nisso, que depois que eles viram que eles colocaram o novo marco e que esse novo marco causou um impacto muito negativo, voltado ao interesse de poucos. Voltado para interesse de poucos. É tanto que teve uma postagem que eles fizeram, eles tiraram a postagem do ar por conta de um comentário que eu fiz. Colocaram o diretor-geral lá da NTT para poder pedir para defender o novo marco. Aí eu fui lá e fiz um textinho básico. Como que vocês querem que a gente defenda algo que só está interessado a um pequeno grupo de empresários? Como que você quer que a gente defenda algo que só vai trazer benefício para um pequeno grupo de empresários? Não tem como defender, meu amigo. Não tem como defender uma autarquia que deveria estar sendo... desproporcional. Né? Ao invés de ser imparcial, ela está sendo parcial. Ela está escolhendo. Ela está sendo conivente. Então não dá. Dalto, eles tiraram o post do ar. Mas eu fiz questão de printar, eu tenho provas. Mas você acredita que o mercado rodoviário, ele realmente vai avançar positivamente? Eu creio plenamente nisso. Os carros cada vez mais modernos, mais confortáveis, automáticos, né? Algumas estradas, você pega, por exemplo, daqui para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, tudo praticamente duplicado, né? Podemos dizer assim, estrada nem tão perigosa, praticamente todo o trecho concedido. Então, na realidade, isso dá um conforto a mais, né? Porque não tem estrada esburacada e etc e tal. Então, acho que tem tudo realmente para fazer uma virada de chave importante em cima do setor aéreo, digamos assim. Tem. Eu estive na Europa, como você mesmo disse, e lá eu pude ver o nosso transporte do lado de fora, comparado ao transporte que eu vivi lá na Europa. Estamos falando de países de primeiro mundo. Eu estive na Alemanha, estive na Itália, estive em Portugal. Eu pude ver, né, o transporte, como funciona o transporte nesses países. E eu vi que nós temos muita coisa boa, porém pouco usada. Nós temos muitos recursos ótimos, porém pouco usados. E nós também temos uma população, Dalto, que viaja de ônibus não é por necessidade, não. É porque gosta. Oh, que legal. O brasileiro, ele viaja de ônibus porque é da cultura do Brasil. O nosso estado do Espírito Santo, há quem diga, né? Há quem diga. Há quem diga, porque, você tem ideia, o maior consumo de G8, né? As maiores aquisições de G8 em renda, em densidade demográfica é aqui do estado do Espírito Santo. Lá fora não. As pessoas, primeiro que elas não precisam, porque todo mundo tem carro lá. Todo mundo tem carro, o ônibus lá como dizer, tem um serviço essencial na terceira posição. Aqui é um serviço essencial na primeira posição, porque o ônibus ele chega em todos os lugares. O avião não chega. É verdade. Né? Então, assim... E sem dirá, nos dias de hoje, o conforto de avião não tem, né? Não tem. Porque se... né? Então, assim, só tem pra fora, voando pra fora. Mas aí você paga muito caro. Muito caro. E na moeda de fora. Então, assim, aí quando você vê o transporte brasileiro, você vê que as pessoas viajam por cultura, porque ama, que diga as tradicionais do mercado. Tem gente que eu vejo falando assim, olha, eu não gosto, sabe, do que essa empresa está fazendo, mas eu não consigo, eu tenho que viajar com ela. Olha só, tem uma curiosidade... Itapemirim, Águia Branca, Progresso, são empresas... Por falar em Itapemirim e Águia Branca, você tem elas tatuadas aí, Tenho. Que legal. Olha o amor que esse homem tem à causa, gente. Que essa pessoa tem a causa. Tanto é que tem amor à causa que tem algumas empresas. Itapemirim, Águia Branca, Prete também tem, né? Águia Branca. Prete, Itapemirim, Progresso, Marco Polo. Que legal, cara. Minha carroceria preferida. Que inclusive... é uma carroceria que abraça a busologia.
É uma bacana. carroceria que ela tem as portas abertas para Importante busologia. você fazer esse registro, Eu né? digo por mim. Eu tenho um projeto que eu faço a nível nacional, que é o Encontro de Busólogos. Ele se tornou itinerante. Eu estou levando o projeto para outros estados para poder criar aproximação, né? Mostrar para busólogos que acham que não pode, que eles podem, com apoio de empresas e com apoio de uma carroceria que, mesmo com o tamanho que tem, ela ainda assim tem espaço para a busologia. Dá o braço, né? Dá o braço. Dá o braço. Para aquelas pessoas que são apaixonadas por ônibus. Agora, vocês consideram um líder na busologia hoje, a nível Brasil? Não. Não se Não. consideram um líder? Existe um líder, Jonathan, sobre isso? Por exemplo, um cara que realmente toma frente, que faz, que acontece. Tem os eventos da busologia que são feitos. Tem alguém que toma frente? Tem. Não, tem assim, tem as empresas, tem algumas empresas que fazem os seus próprios eventos voltados para a busologia, o que eu acho demais isso, né? O Grupo Garcia, que foi um grupo que começou com isso, com encontros de busólogos. Tem a Guanabara também, lá no Nordeste, que faz o próprio encontro. Agora ela também está fazendo ele itinerante, né? Sempre num estado diferente. Tem outros busólogos que fazem aqueles pequenos encontros lá nas suas localidades. Temos hoje a BBF, que é a Bus Brasil Fest, uma feira que faz com que ela acaba sendo um encontro de busólogos, porque ela vai lá e expõe ônibus, né? Então, assim, é a maior exposição de ônibus pública, gratuita do país, que acaba concentrando a busologia nesse dia, que é feita por busólogos, que é algo, acho assim, extraordinários. Eles se dedicam a isso, né? Então, não tem um líder. Tem pessoas que decidiram fazer algo Legal. diferente. E vocês acabam se entendendo ali, né? Você tem um grupo, né? A gente tem aqueles que a gente acaba criando Mais afinidade. e tem aqueles que, por algum tipo de situação ou razão respeitada, que não quer Inclusive, criar vínculo. deixo o meu abraço e meu respeito à busologia, aos busólogos que tanto se dedicam no sol e na chuva, exercendo o seu papel por amor à causa, tirando foto de belas paisagens. Meu abraço e meu respeito por vocês, que realmente é uma categoria de se admirar. É isso que é honroso para nós, que é valioso para nós, né? É esse reconhecimento do empresário. Ele saber que somos importantes. Dalton, e somos mesmo, porque nós somos o especialista do setor que está do lado de fora da empresa. Que legal. É tanto que tem busólogos que hoje eles entraram para dentro de uma empresa por uma oportunidade de trabalho e se tornaram pessoas extraordinárias lá dentro, porque estão trabalhando com o que amam. E quando você trabalha com o que ama, não é trabalho, né? É prazer. É Quando prazer. se faz aquilo que gosta, aquilo que tem dom, não é trabalho, é prazer. Vamos encerrar, infelizmente, Nós Vamos. temos papo aqui para mais de horas. Eu queria, cadê a lembrança do Jonathan? Ah, meu Deus. Tem uma lembrança para você. Ah, obrigado. Queria que você compartilhasse conosco a sua lembrança aqui. Inclusive, eu tô até honrado. Olha o que eu recebi aqui, gente. Olha. Muito linda mesmo. Que trabalho. Davi Aquiabai, muito grato. Fiquei muito feliz com a tua lembrança. Mas tem um aqui para você também. Não sei. Nossa, será que que vai ser um lindo. igual? Não sei, será? Tem até uma frase aqui, olha. Que bacana. Desejamos ainda mais sucesso na trajetória que a Penedo tem percorrido. Esperamos um dia viver essa experiência e andar nesse ônibus bonito. Com carinho, equipe Vive Aquiabai. Ei, Aquiabai, Ai, que legal, chique. cara. Uma lembrança para você. Ah, que lindo! Espero que tenha Jonathan gostado. Diego, agradeço pela contribuição nesse podcast. A cada episódio, uma viagem inesquecível. Que lindo! Que legal. Jonathan, Muito foi obrigado. um prazer muito grande. Tenho certeza que o nosso papo aqui foi muito agregador. Eu gostaria de deixar você com as considerações finais aí. A palavra está com você. Olha, primeiro eu quero agradecer ao Senhor, porque eu sei que é Ele que me promove nesses momentos, nessas oportunidades. O busólogo de coração, ele só chegou aonde chegou porque foi o Senhor que promoveu. Não há o que explicar, não há o que justificar. E ainda que as pessoas tenham uma certa resistência com o busólogo de coração, eu sigo em paz, eu sigo confiante daquilo que o Senhor me chamou a fazer. Eu só tenho que me preocupar com o que Ele me diz, com o que Ele pensa ao meu respeito, com o que Ele fala para mim poder fazer ou deixar de fazer.
Então, essa é a minha paz. E eu estou aqui para poder contribuir com o setor. Não é para poder contribuir apenas para o passageiro ou apenas para o empresário. Eu estou aqui para poder promover o setor. Dizer que eu contribuí para que alguma coisa fizesse a diferença. Apenas isso. Então, o meu tempo ele vai passar, Dalto. Porque nós vivemos de tempos, né? E vai chegar um tempo em que o Senhor vai levantar outros. Porque a obra não para, ela continua. Eu estou tendo meu tempo de fazer o que tem que ser feito. E eu creio que os outros busólogos de coração que estão aprendendo com o busólogo de coração vão fazer muito mais do que eu, muito maior do que eu. Então, por isso que eu disse a você que eu não posso assumir essa posição de liderança. Ela não me pertence. Ela pertence ao Deus que eu acredito. E dizer que para o nosso segmento vamos precisar muito do apoio de ambos os lados, tanto dos empresários quanto dos busólogos, né? Precisamos acreditar uns nos outros, porque, afinal, se não tem ônibus na estrada, não tem busólogo para poder fazer foto, né? Não tem busólogo para poder fazer vídeo, fazer reels, lançar lá um vídeo diferente. Então, a gente precisa caminhar junto. Exatamente. Né? Um vai precisar do outro. E, no final das contas, quem vai ganhar? O passageiro. É ele que vai ganhar com isso. É isso. E muito obrigado. Gratidão pela presença, sucesso, parabéns pelo seu trabalho. Deus te abençoe hoje sempre, viu? Amém.